Olá pessoal, eu sou o professor Amaury Franco de Língua Portuguesa. Estou aqui para dar a vocês algumas dicas agora de redação, dicas em pílula, aquelas dicas rapidinhas para você melhorar o seu nível de escrita, o seu português, para se dar muito bem nos concursos públicos e nos vestibulares. Então vamos lá, agora falaremos uma dica de redação, a coesão e a coerência. E o que é isso? Coesão. A redação precisa ter clareza. Para isso é fundamental que se respeite a coerência e a coesão. A coesão é a propriedade que os elementos textuais têm de estar interligados. Quer dizer, coesão é, na verdade, conexão, ligação, mantendo a unidade de sentido do texto, ou seja, é relação semântico-sintática. O que é semântico? De interpretação, de coerência, de lógica, de sentido. O que é sintática? É de estruturação, de organização das partes do texto. Que os elementos textuais mantêm entre si, sejam palavras, orações, períodos ou parágrafos. Portanto, quando você constrói um texto, quando você lê um texto, esse texto está dividido entre orações, períodos, né? Parágrafos, ok? Então são partes do texto. Elas precisam estar muito bem conectadas. Então, quando essa conexão ou coesão é bem feita, através do uso de sinônimos, de pronomes, de preposições, de conjunções, né? Da própria pontuação em si e de outros mecanismos de coesão, certamente o seu texto vai ter uma coerência, vai ter uma lógica, vai ter um bom senso, poderá ser bem lido e interpretado por todos, ok? Então, a coerência textual, ou seja, a lógica do texto, será mantida se a coesão for bem feita, foi o que eu acabei de falar, garantindo assim uma compreensão adequada do seu conteúdo. Vejamos então alguns elementos importantes para essa coesão, para essa conexão ou ligação entre as partes do texto. Primeiro, repetição. Não é, obviamente, o principal mecanismo, o melhor mecanismo, né? Porque a gente sempre recomenda ao aluno que ele não repita muito palavras no texto. Mas não podemos dizer que não seja um mecanismo de coesão. Quando você repete uma palavra num outro período ou num outro parágrafo, é claro que aquela palavra repetida está garantindo uma conexão com algum outro momento do texto, seja um período anterior, uma oração anterior ou um parágrafo anterior. Então, por exemplo, a região sudeste tem um dos verões mais chuvosos dos últimos 40 anos. O verão chuvoso tem provocado muitos problemas para a região, como inundações e desabamentos de encostas. Repito, não é, obviamente, o mecanismo de coesão mais criativo de todos, não é. Mas o que eu quero dizer é que aqui eu finalizei um período. A partir desse ponto eu começo o outro. Então eu tenho um sequenciamento, eu tenho uma lógica de sequência. Este período está coeso com o anterior, conectado com o anterior. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Isso garante a lógica do texto como um todo. Então repetição é uma forma de garantir também a coesão textual. Substituições. Aí sim a coisa começa a ficar interessante, né? Substituir uma palavra por outra, por sinônimos, pronomes e perônimos, é um mecanismo interessante. Mostra uma certa criatividade e bom domínio da língua portuguesa quando você faz uma redação. Então, utilizar pronomes. Pronomes pessoais, pronomes relativos, pronomes demonstrativos são os principais pronomes utilizados na substituição de um termo citado anteriormente, ou na antecipação de um termo que ainda vai ser dito. Temos aí o conceito de anáfora e de catáfora. Anáfora quando você retoma alguma coisa que foi dita e catáfora quando você antecipa alguma coisa que ainda vai aparecer no texto. Então, a função gramatical do pronome é justamente substituir ou acompanhar um nome. O que é um nome? Basicamente palavras que não sejam verbos, ok? Ele pode ainda retomar toda uma frase ou toda a ideia contida em um parágrafo ou no texto todo. Exemplo. O Rio de Janeiro tem registrado a cada ano o aumento da violência urbana. Essa situação está prejudicando substancialmente o turismo na cidade. Aqui, em vez de repetir a expressão violência urbana, né, eu estou utilizando o pronome demonstrativo essa, fazendo anáfora, ou seja, retomando a afirmação anterior de que o Rio de Janeiro tem registrado a cada ano o aumento da violência urbana. Então veja a sequenciação do texto. Ó. Essa situação, que situação? A que foi citada antes. Olha como essa, e juntamente com a palavra situação, retoma todo o contexto anterior, garantindo a coesão ou a conexão entre essas partes do texto.
Essa situação de violência está prejudicando substancialmente o turismo na cidade. Perífrases ou antonomásias, né? Perífrase é uma outra maneira de você dizer algo, com outras palavras, né? E a antonomásia é uma forma de uma denominação ou de um apelido que você pode dar para uma celebridade, para uma autoridade. Podemos dizer que a perífrase e a antonomásia são praticamente isso mesmo, né? Denominações. Quase como se fosse um apelido de uma cidade, né? Ou, no caso da antonomásia, de uma pessoa, ok? Palavras ou termos que se referem a outros, tendo como referência uma característica reconhecida popularmente local da pessoa. Então, olha aqui. A belíssima cidade de Paris viveu recentemente vários atentados terroristas. É lamentável que a Cidade Luz, que é a mais visitada por turistas de todas as partes do mundo, sofra esse tipo de tragédia. Repara, Cidade Luz é uma perífrase, ou é uma outra denominação que tem a cidade de Paris, ok? Então, o que vai acontecer é que esse termo Cidade Luz evita que eu simplesmente repita Paris. É lamentável que Paris, né? Certo? Então, utilizei uma denominação conhecida para essa famosa, a mais famosa cidade francesa, talvez uma das mais famosas do planeta, ok? É como se eu dissesse assim, o Rio de Janeiro tem sofrido muito com a violência. A cidade maravilhosa, né, está perdendo turistas, quer dizer, cidade maravilhosa antigamente, agora está até difícil. Assim como São Paulo é conhecida como a terra da garoa, assim como Volta Redonda é conhecida como a cidade do aço, né? Assim como Roma é conhecida como a cidade eterna, e assim vai. Então, nomes de cidades são perífrases, assim como o Sol é conhecido como o astro-rei. Então, são perífrases, são denominações para esses lugares ou para coisas. Quando nós temos esse mecanismo, né, de denominar, com outras palavras, celebridades, vultos históricos, pessoas de um modo geral, nós temos aí a chamada antonomásia. Mas, em essência, perífrase e antonomásia acabam sendo a mesma coisa, praticamente. O escritor baiano Castro Alves foi um grande defensor do abolicionismo no Brasil. Foi mesmo, né? O poeta dos escravos morreu em Salvador aos 24 anos de idade. Grande Castro Alves, autor do famoso poema O Navio Negreiro, e de tantos outros poemas consagrados desse jovem, né, que morreu aí muito precocemente. Então, ao invés de dizer que Castro Alves morreu em Salvador aos 24 anos de idade, eu utilizo uma antonomásia dele, né? Uma denominação que o consagrou como o poeta dos escravos. Assim, eu evito a repetição e garanto que essas partes estejam coesas, interligadas, garantindo a sequenciação das ideias. Sinônimos, palavras ou expressões em sentido próximo, parecido. Não existem sinônimos totalmente iguais, tá? Mas muito próximos. Então vamos lá. O prédio foi demolido às 15 horas. Muitos curiosos se aglomeraram ao redor do edifício para conferir o espetáculo. Nesse caso, a palavra edifício é sinônimo de prédio, ok? É um sinônimo de prédio. Então, assim, evito a repetição e garanto a coesão entre os dois períodos. Outro exemplo. Os professores da rede pública estadual anunciaram uma greve para a próxima semana. Os docentes reivindicam o aumento salarial. Então, docentes é um sinônimo para professor. E assim eu evito repetir os professores. E garanto a coesão entre os dois períodos do texto. E assim a sequência textual. Ok, meus amigos? Então, usar sinônimos é uma boa maneira de estabelecer a coesão também. E, é claro, evitar a pura e simples repetição. Advérbios. Palavras que exprimem circunstâncias, principalmente de lugar e de tempo. Advérbios podem ser de vários tipos, tá? De intensidade, de preço, de companhia, de essas coisas. Mas lugar e tempo são as mais utilizadas para garantir a coesão textual. O desmoronamento da barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019, vitimou mais de 300 pessoas. À época, a responsável pela tragédia, a empresa mineradora Vale, afirmou que não pouparia esforços para minimizar os impactos humanos e ambientais. Mas depois de um ano do triste episódio, a situação mudou muito pouco por lá. Então veja só, eu evitei, né, repetir duas vezes algumas coisas aqui. Ó. Com esse a época,
eu retomo janeiro de 2019. Já temos mais de um ano aí dessa tragédia. E com esse lá, eu evito repetir Brumadinho. Então, de novo, ó, o desmoronamento da barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019, vitimou mais de 300 pessoas. A época, essa época aqui citada anteriormente, repara, a anáfora é um processo muito usado, mais do que a própria catáfora, né? A responsável pela tragédia, a empresa mineradora Vale, afirmou que não pouparia esforços para minimizar os impactos humanos e ambientais. Mas depois de um ano do triste episódio, a situação mudou muito pouco por lá. Lá onde? Brumadinho. Então olha aqui, ó, né? Uma locução adverbial. Por que locução? São duas palavras. Aqui um advérbio, uma palavra só, mas em essência, locução adverbial e advérbio são a mesma coisa. Uma locução adverbial que retoma, né, anaforicamente a época de janeiro de 2019. E um advérbio, uma palavra só, que retoma a cidade de Brumadinho. Ok? Hiperônimos são palavras ou termos de sentido genérico e que substituem outros termos de sentido específico, chamados de hipônimos. O hipônimo é um termo específico, hiperônimo é um termo genérico. Então veja, muitas baleias encaram o litoral brasileiro, que está separado, tá, meus amigos? Mas foi só um erro de digitação, tudo bem? Então, muitas baleias encaram o litoral brasileiro ao longo do ano. Segundo biólogos marinhos, os mamíferos perdem aqui é senso, por favor, o senso de orientação. Peço desculpas aí pelos erros de digitação, ok? Então, repare só, baleias são mamíferos. Tá? Eu tenho vários animais que se enquadram nesse ramo, nesse grupo, mamíferos, né? Os seres humanos, os morcegos, certo? Os golfinhos, os cavalos, os macacos, ok? As vacas, todos são mamíferos. É um termo genérico, mas com esse termo genérico chamado de hiperônimo, hiper quer dizer muito, né? Eu tenho aqui a substituição de baleias, que em relação a mamíferos seria um termo de sentido específico. Baleias, portanto, é o hipônimo, hipo, pouco, e mamífero é o hiperônimo. Então, quer dizer, estou utilizando um termo genérico, o hiperônimo, para substituir baleias, que é um hipônimo, e assim eu garanto a coesão textual. Outro exemplo. Neste ano de 2020, Tóquio, no Japão, vai sediar as Olimpíadas. Bom, nós já sabemos que com o Covid-19 as Olimpíadas ficaram suspensas, por enquanto estão suspensas, né? Por conta da preocupação com o coronavírus, a cidade está investindo em medidas de precaução sanitária. Bom, já sabemos, né, a notícia recente, que Tóquio, por enquanto pelo menos, suspendeu as Olimpíadas, certo? Que seriam realizadas nessa cidade. Então, neste ano de 2020, Tóquio, no Japão, vai sediar as Olimpíadas. Por conta da preocupação com o coronavírus, a cidade está investindo em medidas de precaução sanitária. Que cidade é essa? Tóquio. Cidade é um termo genérico, né? Nós temos várias cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Amsterdã. Então é um termo genérico, é um hiperônimo se comparado com Tóquio, que é um termo específico, é uma cidade específica. Tóquio seria o hipônimo e cidade um termo hiperônimo, mas com isso eu evito repetir a palavra Tóquio e garanto a coesão entre os termos. Ok? É senso. Muito bem, vamos então ver aqui uma questão da Exáfio. E em que consiste a questão? Os trechos aqui estão desordenados, estão fora de ordem. Nosso objetivo aqui é reconhecer mecanismos de conexão de um parágrafo para outro e colocar na ordem que seria a ordem certa, a ordem adequada. Bom, olha só. Como é que eu sei que essa primeira lacuna não pode ser o primeiro parágrafo e, portanto, eu não vou preencher com o número 1? Porque eu tenho aqui um pronome demonstrativo, esses. Em todos esses casos, significa dizer que primeiro eu teria que ter citado os casos, para depois continuar num outro parágrafo com essa informação. Então eu já sei, obviamente, que este parágrafo aqui não é o primeiro. Olha só, como é que eu sei que o segundo também não é o parágrafo inicial? Porque o ele é um pronome pessoal. Ele não faltou também, mas ele o quê? Né? Ele quem? Esse pronome teria que estar retomando alguma coisa. Então, a primeira lacuna não vai ganhar número 1. E nem a segunda.
Porque não temos aqui o primeiro parágrafo, nem no primeiro parágrafo, e nem aqui não temos o primeiro parágrafo. Reconhecimento foi o que não faltou aos intelectuais dos anos 50. Bom, pode ser. Não temos nenhum mecanismo de conexão com alguma coisa que esteja antes. Não faltou reconhecimento, enfim, nos anos 70. Esse não pode ser o primeiro parágrafo. A primeira coisa é procurar o parágrafo inicial, o de abertura, o de introdução. Esse não pode ser o primeiro. Provavelmente é o último, por conta da palavra enfim, finalmente. Então vamos ver aqui. Ó. Muito provavelmente a lógica diz que este aqui é o primeiro parágrafo. Reconhecimento foi o que não faltou aos intelectuais dos anos 50, quando esses se viam e eram vistos como articuladores teóricos de um grande projeto nacional desenvolvimentista. E sentiam-se investidos da missão histórica de ajudar a nação a passar do estágio da consciência ingênua para o da consciência crítica. Então, meus amigos, esse é de fato o primeiro parágrafo. Agora, veja bem, se ele fala que não faltou reconhecimento aos intelectuais dos anos 50, a lógica diz que a sequência será que também não faltou para os intelectuais dos anos de 60. Então, o reconhecimento, se ele é um programa que retoma reconhecimento, ele não faltou também nos anos 60, quando os intelectuais, de modo geral, se tornaram marxistas e, pelo menos na variante gramsciana do marxismo, se percebiam com a consciência política do proletariado, como seus intelectuais orgânicos. Se ele começou falando sobre o reconhecimento que não faltou para os intelectuais de 50, a lógica é que agora ele fale sobre o reconhecimento que não faltou para os intelectuais de 60. Obviamente, se isso é uma progressão, 50, 60, obviamente, 70. Não faltou reconhecimento, enfim, nos anos 70. Quando os intelectuais passaram a representar a democracia que entraram em eclipse com o advento do regime militar. Esse é o terceiro parágrafo. E por que isso aqui então ficou sendo o último e não esse, como podemos imaginar inicialmente? Todos esses casos. Repare esse mecanismo de colisão. Ó. Ele falou do caso 1, do caso 2, do caso 3. Década de 50, década de 60, década de 70. Então ele só pode fechar fazendo um resumo de todos os casos. Portanto, aquele é o parágrafo número 4. Em todos esses casos, os intelectuais falaram. Nos anos 50, eles foram a voz de uma nação ainda mergulhada nas névoas da consciência ingênua. Nos anos 60, a de uma classe social que ainda não podia falar por si mesma. E nos anos 70, a de uma sociedade amordaçada. Então, temos primeiro este parágrafo, depois vai para este, depois para este e por último aquele. Então, a ordem seria 4, 2, 1, 3, por isso, letra E, quer dizer, na ordem que as lacunas aparecem, tá? Na ordem que elas aparecem, se nós formos preencher assim na horizontal e depois formos ver na vertical, né? Vertical, e depois vamos ver na horizontal qual é a correspondência, é essa aqui, ó. 4, 2, 1, 3. Olha lá. 4, 2, 1, 3. Aqui na vertical e aqui ele colocou na horizontal. Ok, meus amigos? Espero que tenham aproveitado. A gente se vê aí em mais algumas aulas, certo? Em breve. Um forte abraço a todos.